Olá pessoal, eu sou Andressa Lemos e hoje nós vamos aprender a como fazer a configuração e inserir os parâmetros do APS no GNSS da CHC. Mas antes de aprender a como fazer esse processo, é importante a gente entender o que é o APS. O APS é um recurso que foi desenvolvido pela CHC que substitui o protocolo de rádio UHF na comunicação entre base e rover. Ou seja, quando nós vamos fazer a configuração no método convencional, a base envia informação para o rover via rádio. No método APS, a comunicação é dada via internet, bem semelhante ao desempenho que a gente tem com o N-Trip. E a precisão desse método depende da distância da base, é 1 centímetro mais 1 ppm. O que isso significa? Que a cada quilômetro de distância da base vai aumentar 1 milímetro na sua precisão, assim como do método N-Trip. E por que o método APS pode ser útil para você? Ele elimina as interferências físicas e eletromagnéticas, que é comum na comunicação via rádio, além de permitir um alcance de maiores distâncias, pois ele possui um alcance recomendado de até 30 km. Agora vamos para a parte prática. Então, na prática, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a montagem do equipamento. Aqui eu já montei o tripé e o bipé com o bastão, já coloquei o rover também, mas ainda não inseri a base de forma proposital para mostrar para vocês que é necessário a gente colocar um chip na nossa base. Por que a gente precisa desse chip? Porque a gente precisa de internet na base. Então a forma que eu escolhi aqui de colocar internet no meu receptor da base foi colocando o chip. Então, como vocês podem ver, esse receptor que eu estou utilizando é o i93 e ele tem esse encaixe para o SIM card. Então vou encaixar ele tem internet, ok? Vou ligar aqui o receptor. Então essa é uma informação importante que a sua base precisa ter internet. Como geralmente, né, a gente coloca a base em vários locais, eu sempre aconselho que o seu receptor da base, que ele tenha entrada para o SIM card, porque aí você pode, né, movimentar e com o chip ali você não vai ter problema. Se caso você optar, né, por fazer essa conexão da internet via Wi-Fi para a base, caso o seu receptor não tenha essa entrada, aí você fica ali com uma região limitada para montar a sua base. Então é importante você verificar isso também, se o seu receptor tem a entrada para poder inserir o SIM card. No rover, eu vou utilizar o i76 que não possui essa entrada. E como que eu vou compartilhar a internet com ele? Eu poderia colocar um chip na coletora, mas eu vou rotear a internet do meu telefone para a coletora e dessa forma o rover vai ter acesso à internet. Como eu disse, esse método APS, a comunicação é dada via internet. Então a base e o rover vão comunicar entre eles através da internet, bem semelhante ao método do N-Trip. Agora a nossa base e o nosso rover já estão montados e nós vamos na coletora fazer o passo a passo de como inserir esse método e também fazer a configuração. Então eu vou abrir o Landstar. Nesse momento você já pode criar o projeto, ir aqui em projeto, criar o seu projeto, nomear tudo certinho, configurar o sistema de coordenada. Eu não vou fazer isso aqui no momento, que não é o foco do vídeo, para que o vídeo não fique tão extenso. Eu já vou vir na terceira aba, Config, e vou acessar o item Base GNSS. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar o modo de trabalho APS da base. Ok? Então a gente vai criar esse método, vai ficar salvo aqui, como tem aqui o rádio interno, o rádio externo. Você fez isso uma vez, você não precisa ficar fazendo isso sempre, fica salvo. Se o seu receptor já tem esse método criado aqui na sua coletora, basta você editar e verificar se está tudo certinho e começar a utilizar. Se não tem, aí você pode adicionar, que já vai ficar salvo para as próximas vezes que você for utilizar. Então nós vamos vir aqui em novo. Nós vamos selecionar a opção de rede receptora. Selecionei, vou dar um nome para esse modo de trabalho. Vou colocar APS base.
O formato diferencial, eu vou selecionar o RTCM 3.2. Agora aqui embaixo nós vamos clicar em APN. Para poder fazer essa configuração, ele vai solicitar que a gente conecte a um receptor. Então eu vou clicar aqui em Sim e vou conectar no meu GNSS base. Vou verificar aqui o número de série e agora eu vou pedir aqui para poder estar fazendo a conexão. Sempre colocando corretamente o modelo e o tipo de conexão desejado. Conectado, ele já abriu aqui a tela do APN, vou clicar de novo para vocês verem, ó. Então aqui eu vou em APN, embaixo do formato diferencial e do lado de selecione um servidor. Aqui, pessoal, nós vamos configurar o chip. Então, se você está usando o chip da Vivo, você vai colocar as informações da Vivo. Se você está utilizando o chip da Claro, você vai colocar o da Claro. Vai aparecer aqui para vocês um quadro que você pode tirar um print para que depois você utilize com essas informações. Eu vou pegar aqui agora o meu telefone, que está com esse mesmo quadro, para eu poder inserir. Prontinho, coloquei as informações da operadora do chip que eu estou utilizando na base. Agora eu peço para definir. Agora, do lado aqui de APN, nós vamos clicar para selecionar um servidor. E você pode selecionar qualquer servidor abaixo do APS 1, então do APS 2 para baixo. Eu vou selecionar aqui o APS 2, mas você tem que lembrar aqui, o que você selecionar na base, você deve selecionar no Rover, ok? Então vou utilizar o APS 2, a porta 9901, aqui na máscara de elevação, o sugerido é entre 10 a 15. Vou manter aqui como 10. Iniciar por uma posição conhecida. Nós vamos deixar habilitado. Isso significa que quando a gente aceitar esse modo de trabalho, vai aparecer pra gente aquela telinha para configurar o ponto da base. Se eu estou partindo de uma posição conhecida ou se eu estou partindo de uma posição que eu obtive em campo, aquela posição navegada, que faz 5 leituras e te dá uma média da coordenada, ok? E se caso você for fazer dessa forma, através de coordenadas, por uma posição navegada, né, que você obteve, que fez ali as 5 leituras, eu te aconselho a deixar marcado o GNSS estático, que é aqui o iniciar login. Por quê? Como você vai ter obtido a posição, não é uma posição conhecida, corrigida, você vai precisar do dado bruto, desse rastreio, para poder depois fazer o PVP do IBGE e ter a coordenada conhecida. Ok? Então eu marquei aqui e vou configurar para que o meu ponto, né, ele inicie a gravação de dados brutos. Ok? Coloquei aqui para ele iniciar o login. Ele não vai ligar de forma automática quando eu ligar o receptor. Aqui em registro automático, quando o receptor é ligado, nós vamos deixar desabilitado, porque a gente não quer ligar o receptor e que ele já comece a gravar, somente quando for configurado através do modo de trabalho. O HCN, abrir Hynix, fechar o intervalo, eu vou deixar 1 Hz, que é a mesma coisa de 1 segundo. A duração eu vou deixar 1440 minutos, que equivalem a 24 horas, né, um dia. O nome da estação, você pode colocar o número de série dela, só você verificar de baixo. A altura da antena, nesse momento aqui, você pode deixar zerado e informar quando for fazer a configuração. Porque se você colocar a altura no modo de trabalho, quando você for informar, pode ser que mudou, né? Então aqui vamos supor que aqui deu 1,56, mas a próxima vez vai dar 1,57 ou vai dar 2 metros. Então você deixa zerado e quando você for configurar, você informa esse valor. E a altura vertical. Agora eu vou pedir para guardar. O modo já ficou aqui criado. E agora eu vou dar aqui um volta e já vou criar o do Rover. Então eu vim aqui em Rover. Vou clicar em novo. Vou selecionar Apps. Vou dar o nome aqui de Apps Rover. Selecionei rede PDA, vou clicar aqui para selecionar um servidor, que vai ser também o APS 2, o mesmo da base.
O domínio já puxa automático, a porta vou manter a default 9901 e essa parte aqui é muito importante, da base GNSS. Você vai colocar o número da sua base, porque ele vai puxar informação somente desse número de série que você informou. Isso é um ponto muito interessante do método APS, porque diferente do método UHF, né, o rádio, que acaba puxando outras bases que estão ali naquele mesmo protocolo e frequência. No método APS você não tem esse problema, porque você informa o número de série da base. Então informei aqui, vou pedir para guardar e pronto, os meus modos já estão criados. Então quando você fizer isso, ficou salvo, você não precisa fazer esse processo toda vez que você for utilizar, ok? Então tá salvo tudo certinho. Agora aqui eu vou dar uma volta, vou vir aqui em conectar, vou selecionar o modelo da minha base, que é o i93, e o número de série para conectar nela corretamente. Prontinho, tô conectado na minha base e é esse o processo que você vai fazer todos os dias agora quando você for utilizar o seu método APS com o seu equipamento. Então, conecto na base, venho em base GNSS, seleciono o método APS base, que foi o que a gente acabou de criar, peço para aceitar e ele vai aparecer para mim para colocar a altura. Então aqui eu vou colocar 1,56, porque eu já fiz a medição, lembrando que sempre do ponto até na chapinha. Posso dar um nome, então vou colocar aqui base, e aí você pode colocar uma referência do serviço para facilitar, que esse é o nome que vai ficar no arquivo bruto, ok? A altura inclinada, porque eu estou medindo na chapinha ao ponto. Próximo, e agora eu vou configurar o RTK, aquela configuração que eu fiz foi do ponto estático e agora do RTK. Primeira opção, para poder armazenar os pontos no gestor de pontos, eu deixo marcado o modelo do equipamento i93, altura certinho, inclinado certinho, e como eu não tenho a coordenada desse ponto, eu vou pedir aqui para obter, mas se você tem, basta inserir a coordenada. Prontinho, ele já obteve aqui pra gente a nossa coordenada, vou dar um ok e ele vai configurar a nossa base. Prontinho, a minha base nesse momento, ela já está configurada e ela está transmitindo, tá? Isso é muito importante. Antes de você ir para a configuração do rover, você tem que garantir que a sua base ela está transmitindo informação, que é representado pela setinha subindo e descendo. Isso é em todos os equipamentos da CHC. Tanto no que tem o visor ou no que não tem, sempre vai ser o LED da setinha descendo e subindo. Talvez não fique nessa disposição, né? Mas sempre conferir se está transmitindo. Então aqui a gente já percebeu que está transmitindo e agora nós vamos conectar no rover para poder seguir com a configuração. Então venho em conectar, seleciono o modelo do meu rover, que é o i76. Vou selecionar o número de série dele e vou pedir para ligar. Prontinho, ligado. Vou dar aqui um ok, vou vir em rover GNSS, vou selecionar o APS rover e vou pedir para aceitar. Lembrando que nesse momento você tem que estar com a internet na sua coletora. Ou você adiciona o chip ou você pode rotear do seu telefone. Prontinho, ele já recebeu aqui a informação. Ele pergunta se eu desejo ver, né, verificar os detalhes. Então clico em sim. Ele vai aparecer para mim aqui as informações, que ele já está puxando a informação da base e já está na solução fixa. Então aqui agora nesse momento eu posso iniciar o meu levantamento e começar a minha coleta de dados com o método RTK utilizando o APS.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender e a configurar o recurso Apps no seu GNSS CHC. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal da CPE e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!